Muito bom dia e sabadamos por aqui, hein? E olha, que eu quero te perguntar agora, você está em dia com a sua saúde, com a sua beleza, com a sua autoestima? Olha, se você não estiver 100% ainda, bora que o programa em dia está apenas começando. Então, vem chegando, bom dia saúde para você. Emagrecimento saudável, tecnologia em junção à medicina. Eu trouxe a doutora Tayla Amaral para falarmos de um dos assuntos muito exponenciais na obesidade. Então, bora conferir essa entrevista comigo. Gente, para até mesmo iniciarmos aqui esse quadro que eu super amo e acho exponencial, levarmos conteúdos de saúde, prevenções, né, cuidados, eu trouxe essa referência em tratamentos de emagrecimento, cirurgia bariátrica, doutora Tayla Amaral. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Flávia. Seja Obrigada pelo muito bem-vinda, viu? convite. Obrigada. E olha que hoje nós vamos falar de um dos assuntos muito legal, que eu acho que é esses tratamentos mais inovadores, o emagrecimento. Hoje nós sabemos que a medicina está muito evoluída, Sim. trazendo até mesmo eficaz em resultados mais rápidos, né? Você melhor que eu pode falar. É verdade, Flávia. Vem chegando no mercado brasileiro, né, bastante opção, né, para aqueles pacientes que tá um pouquinho acima do peso, quer um tratamento diferente, um tratamento um pouco mais efetivo, né? E Sim. hoje a gente tem no mercado bastante opção. E dentro da questão da modernidade da medicina, né, o que nós poderíamos falar na questão do processo, né, desse emagrecimento, além de dietas e Sim. exercícios, doutora? Sim, quando a gente pensa em emagrecimento, a primeira coisa que a gente pensa é só fechar a boca, ou é só fazer uma atividade física, né? Quando E na não é. verdade não é só isso. Se Não. fosse tão fácil assim, seria muito fácil perder peso, Verdade. né? Mas muitas vezes nós precisamos de um anexo aí, um tratamento medicamentoso, né? E hoje no Brasil chegou o tão famoso Mounjaro, né? Que é a famosa tirzepatida, né? Que é o medicamento símbolo do Mounjaro, né? Então, é o mais recente em tratamento para ganho de peso e obesidade e tem mostrado-se como um tratamento inovador e com ótimos resultados atualmente. Com certeza. E me fala uma coisa, isso deve ser até mesmo uma dúvida que você deve ouvir muito no consultório. A tirzepatida, que é conhecida como Mounjaro, ela também funciona para quem não é diabético? Ela é segura? Como que é esse processo? Sim, como funciona? Primeiro, a tirzepatida é um hormônio que ele imita os hormônios que são ativados durante uma cirurgia bariátrica, por exemplo, né? Durante a cirurgia são estimulados a praticamente 10 hormônios ali, diversos nomes científicos que agora eu não vou entrar nesse mérito, Sim. né? Mas ela atua utilizando 2 desses hormônios, por isso que a perda de peso associada no Mounjaro ela é tão boa, Sim. né? Porque ela acaba ativando 2 hormônios que estimulam primeiro a saciedade do paciente. Então aquele paciente que costuma comer bastante, sente fome o tempo todo, isso é inibido através do uso dessa medicação. E é uma medicação extremamente segura, Flávia, né? Foi feito um estudo randomizado com diversos milhares de pacientes. Sim. E observou-se que até 22% de perda de peso foi verificada com o uso da medicação, inclusive em não diabéticos, né? A medicação inicialmente, ela lá atrás, com Victoza, Saxenda, elas entraram no mercado como tratamento para o diabetes. Olha. E foi verificado off-label. O que é off-label? É fora de estudos, a princípio? Ali fora. Ali no Nos bastidores. Nos bastidores, que esses pacientes que utilizavam esses remédios perdiam peso, né? Então, a partir daí, começou-se a verificar, opa, esse remédio aqui é diferente. O que ele tem de tão especial? E daí os estudos avançaram e chegou atualmente na tirzepatida, que é a molécula mais avançada no tratamento clínico do sobrepeso e obesidade. E até mesmo nesses tratamentos clínicos, como que é feito esse protocolo, né, dentro da questão das medicações injetáveis, o controle do peso? Perfeito. Antes de tudo, Flávia, a gente precisa avaliar o paciente. Não é todo mundo que vai poder usar a medicação, né? Então, recentemente o Brasil colocou como norma a retenção, inclusive, da receita para o uso das medicações injetáveis, principalmente para o controle da obesidade, Sim, né? Mas por quê? Porque, infelizmente, estava havendo muita automedicação,
né? Que é um perigo, né? Que é um perigo muito grande. Para você ter uma ideia, efeitos colaterais, eles existem em todos os remédios, Sim. né? Mas o que estava acontecendo era um avanço desses efeitos colaterais, inclusive atrapalhando o paciente, atingindo a sua saúde. E quando a gente pensa em tratamento de sobrepeso e obesidade, a gente pensa em devolver a saúde para esse paciente, né? Então, precisamos primeiro de uma avaliação completa desse paciente, Tá. com avaliação de composição corporal, hábitos de vida, estilo de vida, para entender o que esse paciente pode se beneficiar com a medicação e se de fato ele vai ter o desejo de perder peso com esse tratamento, né? Então... E me fala uma coisa, nós sabemos até mesmo, né, doutora Tayla, que existe tanto na bariátrica quanto até no processo emagrecedor, né, com injetáveis, ou a volta, de repente, do efeito sanfona, vamos dizer, mais clássico, o efeito sanfona. A pessoa emagrece, depois ela engorda novamente. Exato, e é um ótimo apontamento, Flávia, porque o efeito sanfona nada mais é do que uma memória do nosso organismo. Pensa só, o paciente perde peso. Tá. Se ele para o tratamento, ele tende a voltar tudo de novo e muitas vezes até mais do que ele estava anteriormente, porque o nosso corpo ele tem uma memória. Ele podia ter uma memória para o corpo magro, né? Ai, gente, ou nem Mas podia ter memória. Ele tem uma memória para o corpo com gordura, com Sim, obesidade. Por isso que é tão difícil. Cortou o remédio e manter o peso perdido, né? O que mais acontece é cortou o remédio subitamente. Nossa, eu vou comer. Voltar a ganhar peso, porque o teu corpo ele tem uma memória e falar, não, vamos lá, vamos encher isso aqui de novo, né? Por isso que o tratamento, ele não pode ser feito sozinho. Precisa de uma equipe junto, precisa de um médico especialista em tratamento da obesidade, de um nutricionista, de um psicólogo. Muitas vezes o ganho de peso vem por conta da parte psicológica. E eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, não é à toa que a cabeça está acima do corpo, ela comanda tudo aqui. Tá? Então, a gente precisa fazer todo esse acompanhamento que a gente chama de multidisciplinar, né? Todo mundo junto ali para entender a causa do problema para poder atuar e evitar que ele volte a aparecer. E me fala uma coisa, o que a pessoa, por exemplo, precisa necessariamente saber inicialmente para que ela possa entrar no protocolo de emagrecimento com os injetáveis, Ozempic, Mounjaro? Perfeito. Primeira coisa é o paciente entender que isso não é milagre, né? É uma medicação que ela está entrando no mercado, é muito promissora, mas ela nunca vai atingir, pelo menos nesse primeiro momento, a perda de peso de tratamentos mais definitivos como uma cirurgia bariátrica, tá? A cirurgia bariátrica é destinada para uma perda de peso em torno de 30% a 40% do peso total e o Mounjaro, a tirzepatida, em torno de 20%, 22% nos casos com melhor resultado, né? Tá. Então, a primeira coisa é que nem todo mundo vai ser elegível para o tratamento, porque tem alguns efeitos colaterais que a gente precisa ter um pouco de cuidado, né? Como náuseas, constipação, alguns casos de pancreatite, né? Então, por isso que o tratamento ele precisa ser avaliado como um todo, né? O paciente como composição corporal, hábitos de vida, exames laboratoriais, não é? Chegou a Flávia, me pediram um remédio, toma a Flávia, tirei da gaveta e te dei. Não, precisa de todo um acompanhamento multiprofissional para que o teu tratamento surta efeito, né? Com certeza. E assim, para a gente finalizar, existe algum exame específico que essa pessoa tem que fazer e entregar para você e falar, não, agora a gente pode iniciar esse tratamento? Perfeito. Eu gosto sempre de pedir exames laboratoriais, exames de sangue, para a gente entender como que tá. Se você tem gordura no sangue, em excesso, se a tua glicemia tá alterada ou não, para saber até se eu vou precisar usar outros medicamentos além da tirzepatida, né? Além disso, a gente também faz uma bioimpedância, que é um exame onde você sobe numa máquina e essa máquina faz toda a leitura corporal e vê o que você tem de gordura, o que você tem de massa muscular, como está funcionando o teu metabolismo. Isso nos ajuda a entender a melhor estratégia para o seu tratamento. Gente, que delícia! Eu queria falar com ela o dia inteiro aqui. E é tão legal a gente saber, né? Porque a obesidade, a gente sabe que é uma doença, viu, gente? Então, precisa de tratamento. E como ela falou, com acompanhamento clínico, um acompanhamento com um bom profissional, né? Exatamente. E isso é indispensável, Flávia. Eu também acho, e eu acho super importante. Se você está pensando em fazer um tratamento agora com essa era das canetas emagrecedoras, procure um profissional, não se automedique, não. Né, doutora? Exatamente, para a sua própria segurança, na verdade, que é o nosso foco aqui. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, E te espero na próxima de novo. Estarei aqui com todo prazer. E chegou aquele momento que todo mundo sabe, eu e a doutora Vanessa Cairoli naquele encontro de consulta free. Calcinha de algodão.
É mito ou verdade? Para melhorarmos ainda mais o funcionamento da nossa área genital. E chegou aquele momento que todo mundo já sabe quando ela chega aqui no programa, aquele momento de consulta free. É, a consulta free. Vamos ver a Flávia, olha, vamos ver a pergunta da Flávia. Consulta Suas free. amigas têm essa dúvida, Flávia? Eu acho que tem. Eu acredito, na verdade, que todas as mulheres tenham essas dúvidas. Porque aqui, ó, pensa comigo. A gente ouve desde pequenininha as mães falando, olha, não larga a calcinha no banheiro, porque pode dar bichinho na pepeca. E isso a gente ouve frequentemente e depois a gente passa aos nossos filhos. E eu gostaria de saber, Ivan, hoje, por que isso acomete? Tem a ver a questão das calcinhas com alguma infecção, corrimento, algo do tipo? Bom, primeiro, bom dia, pessoal! Bora de consulta free hoje! Flávia, muito obrigado. Essa é uma pergunta frequente, né, em relação às infecções ginecológicas de repetição. Como que elas acontecem? O que eu estou fazendo de errado que está acontecendo sempre, né? Verdade. Isso das calcinhas, assim, quanto mais não abafar a região genital, quanto mais absorver o suor, a umidade, melhor é, porque quanto mais quente e úmido, maior a proliferação de bactéria ou fungo. Tá. Então, sempre que for usar um protetor de calcinha, sempre ser o respirável, não ter plástico embaixo, porque quando ele tem plástico embaixo, ele faz um efeito estufa, né? Olha! Então, sempre que for usar protetor de calcinha, tentar evitar, mas se tiver que usar, não usar aquele que tem plástico embaixo, usar o respirável. Inclusive, se a gente usar o respirável no final da menstruação, ele acaba sujando a calcinha, né? Porque ele não tem um anteparo bom, né? Ele não bloqueia. As calcinhas, o ideal é sempre ser de um tecido não sintético, né? Algodão, que é um tecido natural, que absorve bem a umidade. Mas o maior problema não está na calcinha, Flávia. Você aí de casa, adivinha onde está esse problema? O maior problema não está na calcinha. Aquelas pacientes que vêm sempre com irritação, coceira vaginal, existe um outro problema muito grave atrás disso. A síndrome fúngica intestinal. Toda vez que a paciente tem um padrão alimentar com excesso de açúcar ou excesso de glúten, a gente vai ter uma alteração do microbioma intestinal e o fungo ele vai ficar no intestino, tá? Olha! O fungo ele é extremamente resistente ao meio ambiente. E ele se reproduz na forma de esporo, na forma de ovinho. E esse ovinho ele pode ficar vivo lá no meio ambiente meses, até ele encontrar um ambiente favorável para começar a crescer. Então, quando o paciente tem uma microbiota, uma flora intestinal ruim, induzida pelo erro alimentar, o fungo fica no intestino. E quando a paciente trata, ela trata só o que ela está sentindo, que é a irritação genital. Tá. É o prurido, é o ardor quando tem relação, Sim. é o desconforto na hora de tomar banho, é a secreção que ela percebe na calcinha. Então, a candidíase de repetição, que dá aquela irritação, aquele ardor, aquela secreção mais esbranquiçada, a paciente trata, volta. Trata antes de 6 meses, volta. Não adianta enquanto ela não mudar o microbioma intestinal. Então, essas pacientes precisam ter uma mudança de hábito alimentar, uma conscientização e precisam usar suplementos que mudem o microbioma intestinal para que não haja a proliferação de fungos no intestino. Nossa, eu nem imaginava que isso teria relação com a parte intestinal. Pois é. E isso acontece muito com criança, Flávia. Sim, porque tem aquela questão da criança limpar para frente também. Não Comer tem? balinha o tempo inteiro. Tem criança que come balinha o açúcar da balinha o tempo inteiro. Entendi. Não é nem questão da higiene íntima, é a flora intestinal, é o açúcar o tempo inteiro. E aí a criança vive com a região genital vermelhinha e irritada. E dentro desses fatores, como eu te falei, por exemplo, deixar a calcinha secando no banheiro, isso é mito ou verdade que pode dar alguma...
tipo de infecção. O que você não pode pôr é a calcinha úmida, molhada. Sim. Desde que a calcinha esteja seca, não tem nenhum problema. Tentar evitar de ficar com a roupa molhada muito tempo, porque é um efeito estufa que Sim, você sim. faz mesmo para crescimento de fungo e bactéria. Então, piscina, praia. Por que que é muito comum na praia também? Quente e úmido. E na praia, às vezes as pessoas vão para a praia de manhã e passam o dia todo Com na biquíni. praia com o mesmo biquíni Isso. molhado. E aí acaba tendo alteração alimentar, ela comeu errado, ela está na praia, e mais a condição local. É, tá lá com o maridão. É uma somatória de eventos ruins. Então, toda vez que fica muito quente e úmido, que você abafa a região genital, que é outra coisa, a roupa de ginástica. A roupa de ginástica também tem que estar bem sequinha para você colocar. E assim, fez ginástica, Tira. tira. É, porque é Não bem pode importante. ficar úmido. A parte úmida, né? Eu tenho uma paciente, muito engraçada essa paciente. Ela foi viajar uma vez, foi viajar para o exterior, tal, e ela secava a região genital porque ela tinha nojo da toalha do hotel com o secador. É, Ih, mas isso dá quente bom? e úmido, foi péssimo. Ah! Ela tinha nojo da toalha do hotel, ela não Aham. queria se enxugar com a toalha do hotel, E ela e aí secava com ela secador. secava a região genital, ela aumentava a temperatura local com o secador. Meu Deus. Ela formava um meio de cultura favorável Ah, super, uma infecção. para Uma ter bactéria. uma irritação vaginal. Gente, então não faça, não sequem. Usa as calcinhas, por exemplo, que falam de algodão. Sim. Elas são boas? São porque elas absorvem a umidade, não fica aquele efeito estufa, né? Suor, né? Seca, né? Ela seca. Em relação às mulheres, quando elas estão naquele processo de menstruar ou menstruação, o que você diria, assim, dentro do seu conhecimento, falando da troca do absorvente? Porque também tem isso, não tem? Tem sim. É a história de ficar quente e úmido. Então, o ideal é você ter uma troca regular de absorvente aí, em média, a cada 4 horas, não ficar com absorvente. É muito bacana hoje em dia, tanto o absorvente interno OB, como os coletores, né? Sim, Os aqueles, adolescentes têm parece um usado copinho. muito. Exatamente, tem até uma técnica. Eu vou trazer um copinho para a gente Traz, fazer pra as gente técnicas fazer. de dobradura, né? Aham, sim. Porque evita de ficar quente e úmido, né? O Ah, coletor então, menstrual. os coletores, Os né? E coletores eles são menstruais laváveis também, você pode reutilizar. Sim, são ótimos. Os Olha. coletores menstruais são ótimos. E o OB, É só tudo uma bem questão para de usar? Também é ótimo, desde que você tenha o hábito de trocar, Trocar. e não ter relação de OB, né? Ai, já pensou? Ai, mentira. Sim, porque aí o fio entra E e para aí tirar, depois gente? para tirar é um desespero. Tem paciente que vai no pronto-socorro Socorro. com um OB preso há alguns dias porque já fez todas as manobras e ninguém Não conseguiu saiu. tirar e não saiu. Gente, E ela chega lá, tadinha, toda envergonhada, olha, porque ela foi ter relação com o OB e o OB ficou lá dentro. tem um corpo estranho dentro de Tem mim. um corpo estranho dentro de mim. Então, essas exatamente. dicas a gente leva para a vida. Doutora Vanessa, me fala uma coisa, e quando aparece uma secreção vaginal? Quando ela é preocupante? Quando a gente tem que buscar aí até mesmo uma consulta médica? A secreção vaginal, a vagina ela tem uma secreção normal, fisiológica de contato com o meio externo. Igual o olho tem a lágrima, a boca a saliva, o nariz a catota, o ouvido a cera. Então ela tem uma secreção normal. Agora, quando essa secreção coça, arde, tem odor ou fica esverdeada, sempre tem que procurar um médico, tá, Flávia? Hoje em dia o índice de sífilis é muito alto entre os adolescentes. E o índice de uma outra doença sexualmente transmissível chamada clamídia, que pode levar à infertilidade no futuro, também é bem comum. A gente tem percebido uma prevalência bem grande de clamídia e de sífilis entre os adolescentes, aumentou muito a incidência. Então, sempre que tiver uma dessas secreções, sempre é bom estar procurando a gente. Aí eu amo quando ela vem aqui. Eu queria ficar 2 horas falando, porque sempre ela traz muitos conteúdos pra gente. E olha, já aproveita, você que tem um hábito aí de usar absorvente, as calcinhas, pega as dicas da doutora Vanessa. Cuidado com protetor de calcinha com plástico, gente. Isso. Já anota, porque isso vale ouro. É uma consulta free. Aproveita. É a consulta free. Obrigada, viu? Flávia, obrigado eu, sempre aí pelo carinho Tava que com você saudade trata já a de gente. você. Eu também.
Obrigada, viu? E ó, já tá as redes sociais aí da doutora Vanessa. Se você tiver alguma dúvida, já aproveita, entra lá nas redes sociais e já fala diretamente com ela. Obrigado. E vamos conversar com a doutora Charlene Miranda, que acabou de chegar na nossa casinha, falando dos benefícios aí do bioestimulador de colágeno. E agora vamos de nova colunista aqui, doutora Charlene Miranda. Seja muito bem-vinda ao Em Dia. É um prazer enorme estar aqui com você, Flávia, no programa e poder passar um pouco do conhecimento, dicas, informações sobre procedimentos. E coloca conhecimento, viu? Porque a mulher é fera, viu? Olha, pensou na parte harmonização facial, harmonização corporal, bora conversar com a doutora Charlene. E pra gente começar o nosso bate-papo de hoje, Certo. nós sabemos que hoje o boom, né, do mercado, juntamente com a tecnologia, em junção a procedimentos com altas demandas aí de resultados que nós trazemos diariamente na questão de gerenciar o envelhecimento, o bioestimulador de colágeno. Sim. Porque a partir dos não sei quantos anos de idade, É, acaba o colágeno, amiga, acaba. acaba. A partir dos 30 anos de idade, é indicado começar com a parte do bioestimulador de colágeno. Principalmente para quem não quer fazer a parte de entrar com preenchedor, volumização, né? Que é uma forma natural da pele. Porque o bioestimulador de colágeno, ele nada mais é do que uma substância injetável que ajuda a bioestimular o colágeno do nosso próprio organismo. Que legal. É uma proteína, né, que ela dá a sustentação e a firmeza da pele. Provavelmente você deve ter ouvido no seu consultório, assim, por exemplo, se a gente entrar com uma parte de preenchedor, muitas pessoas acabam falando, mas eu não vou ficar fofão. O bioestimulador, ele também pode dar essa questão do volume no rosto ou não? Ou é zero chance? Ele dá uma volumização. Nós temos o polilático, né? E nós temos o de hidroxopatita. O de hidroxopatita, ele é um tratamento gradativo, né? Ele não é um tratamento imediato, como o preenchedor. Então, ele não vai dar uma volumização imediata. Tá. Nós temos dois tipos de estrutura facial no nosso rosto, né? Sim. Que é o malar e a mandíbula. Com o tempo, nós vamos perdendo essa sustentação, Perde mesmo. tá? Que é onde nós não temos mais a elasticidade, a sustentabilidade, vem a flacidez, e nós temos que repor isso. Então, muitas pessoas, por falta de informação, elas vão procurar o preenchedor, e não é isso, né? Nós temos que começar um tratamento facial a longo Sim. prazo, né? Que as pessoas chegam lá no consultório e falam assim, eu quero um efeito imediato, eu quero ficar bonita logo. Todos nós queremos. É da noite pro dia, se pudesse. Isso, o envelhecimento, né, precoce hoje, devido ao uso do tabagismo, né, ou a bebida, entre outras substâncias que as pessoas hoje desagregam, não cuidar, fazer um skincare, né, então temos que começar com o bioestimulador de colágeno. Esse é o principal foco hoje para você ter o desenvolvimento da pele, voltar à estrutura da pele total no facial, é isso. E para quem que é indicado, por exemplo, a partir de qual idade, em quais casos que estão indicados o bioestimulador? A partir dos 30 anos, e nós verificamos, fazemos uma parte de anamnésia, né? Fazemos a parte de toda uma avaliação facial com as pessoas, né? Justamente para saber, porque tem pessoas, como eu disse, né? Tem mulheres, homens também, Sim. devido ao tabagismo, com 25 anos de idade já tem que entrar com a parte de bioestimulador. Uau. Porque você já tem a flacidez da pele. Tá. E aí o bioestimulador, ele vai agindo para que não ocorresse... Não, volta. E aí o bioestimulador vai agindo para que não aconteça aquela queda, né? Que a gente fala que vai derretendo a cara. É o efeito derretido que a gente fala, o efeito bulldog, né? Isso. Como eu disse, nós temos dois tipos de sustentação no nosso facial, o malar e a mandíbula. Quando a gente perde o malar, ele desce e cria o efeito bulldog aqui. Ah, tá? aquela... Isso. Aquele... E a mandíbula, quando perde a sustentação da mandíbula aqui,
cria o efeito. De papada. Não, Não. aqui ó, do Foz. Aqui. Aonde nós temos aqui esse efeitinho aqui, dessa gordurinha que desce pra cá. Olha. E aí o bioestimulador vai agindo Sim. e dentro disso, por exemplo, dói? Porque todo mundo deve te perguntar, dói para fazer? O bioestimulador de colágeno, não. O bioestimulador do colágeno, nós fazemos toda a parte de anestesia, né? Não é indolor o procedimento. Olha, gente, ela fala com tanta calma que, olha, imagina ela fazendo o bioestimulador, você dormindo já. É. Né? A voz, né, bem leve. Não, tem pacientes que falam mesmo que minha mão é bem leve. Ai, e não, e o jeitinho que você fala, a gente já até percebe. E me fala uma coisa, por exemplo, existe uma contraindicação do bioestimulador de colágeno ou não? Não. Não Bioestimulador de colágeno, não. Não tem. Porque o bioestimulador de colágeno, ele já é produzido pelo nosso próprio organismo. Ok, então não teria por que dar, por exemplo, uma Sim. reação. Não. Então a pessoa aplicou, não tem reação nenhuma. A não ser que é o que eu sempre indico, né? Procurar um bom profissional, verificar a técnica, porque a mal aplicação do produto, sim, Pode ocorrer fatores aí de risco. Isso, de riscos, né? Que aí tem que fazer uma drenagem. Meu Deus. Né? Então, assim, quando você faz a aplicação dessa proteína, né, dessa substância que é injetável, uma má aplicação, sim, gera outros tipos de fatores. Não é contraindicação que ocorre, mas a má Sim. aplicação de um profissional que não tem a base de fazer o procedimento, isso gera um problema maior, porque o nosso facial, o nosso cartão de visita é o nosso facial. É Muitas verdade. pessoas utilizam o bioestimulador no facial, que nós podemos utilizar no corporal. Eu ia te perguntar, é o mesmo? Por exemplo, hoje em dia nós ouvimos muito falar da harmonização glútea. Sim. É o mesmo que utiliza no rosto? É o mesmo que utiliza no bumbum? Não é? Não é o mesmo. Ah, não é então o ele tem mesmo. diferença. Tem diferença. Tá. Tem uma grande diferença. Então são produtos diferentes. Sim. Porque o bumbum, né, o glúteo, ele é uma proporção maior. Então, nós temos que utilizar um outro tipo de bioestimulador que vai ter toda a substância e proteína para aquela região. Para Entendi. sustentar aquela região. Ah, então eu tinha essa dúvida. Eu falava, será que é o mesmo que usa no rosto para o bumbum? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, Existem muda. várias marcas, né, Sim. no mercado que você pode utilizar, mas não é o mesmo. Gente, que delícia, né? Tão bom gerenciar o envelhecimento, né? É muito bom, muito Hoje bom. a gente cuidar assim, da autoestima, na verdade, né? Porque nada melhor como a gente se sentir bem, Sim. né? Se olhar no espelho, gostar do que você está vendo. Eu sempre indico para as pessoas, Flávia, para que elas não comecem com um preenchedor, e sim com um bioestimulador. Então, inicialmente, chegou lá no seu consultório, na sua clínica, então, bora colocar um bioestimulador para iniciar um tratamento. Iniciar um tratamento. E aí, depois, você vai vendo onde é Isso. necessário um preenchedor, Isso. o famoso Botox, né? Sim. E Porque aí o Botox também é um tratamento. Sim. Né? A gente utiliza o Botox para bruxismo. Nós utilizamos o Botox para enxaqueca. Por Então, exemplo, assim, não é só facial. o bioestimulador, por exemplo, ele pode ser aplicado na região de pescoço? Sim, pescoço, Pode? papada, colo. Ah, porque é o que outro dia eu falei, né? Em muitos casos a gente vê, né, muitas mulheres, principalmente, cuidando muito do rosto. Mas esquece que essa parte aqui também, gente, envelhece. Muito, muito, muito. Eu vejo muitas mulheres chegando lá porque o facial está intacto. E Mas aí a aqui parte é o do pescoço. pescoço e o colo. colo, ele está bem, com bastante rugas, flacidez. Então. E ele serve, então, para essa região Sim, também. muito, muito, muito. Ah, então bora. Eu tô precisando de colocar os bioestimulador Tá no linda. pescoço. Gente, que delícia! Quero que você volte mais vezes. Vamos ter bastante Pra gente poder conteúdo. falar sobre vários assuntos que nós mulheres amamos, né? Você aí de casa não concorda comigo? E já aproveitando, deixa suas redes sociais, que eu vi que você tem muitos conteúdos lá. Se você tiver Sim. dúvida, pode procurar a doutora Charlene, que ela entende desse assunto, viu? De deixar nós ainda mais bonitas. @cm_harmonize,
tá? Esse é o nosso Instagram. Lá nós temos várias dicas, temos alguns doutores que passam todas as informações dos procedimentos. Perfeito. É isso que a gente precisa, de dicas de quem entende do assunto. E procurar um bom profissional, Falou sempre tudo. pesquise sobre profissionais, não vá só pelo valor, por promoções, né? É verdade. Pesquisa. É muito importante. Porque, assim, essa questão de promoções que as pessoas falam, tem pessoas que jogam muitas promoções baixas, mas é um bom profissional e está buscando, né, pacientes. E tem pessoas que jogam valor alto e não sabem fazer o procedimento. Então, pesquise sobre o profissional. E não é tão só ruim pela promoção. você, por exemplo, que lida com pacientes, com pessoas que buscam, né, sempre estar melhorando, aí chega lá frustrado de outros tratamentos, Tem né? muito. Acontece bastante. Então é sempre importante buscar um bom profissional. Hoje nós temos Sim. aí a facilidade na palma da mão nas redes sociais. Sim. Então não tem o porquê, de repente, você pesquisar, olhar, ver os tratamentos, ver o antes, ver o depois, né? Sim, bastante mesmo, E Flávia. é isso aí, muito obrigada, viu? Obrigada, Flávia. E até a pelo próxima. convite, até a próxima. Obrigada. E olha, que eu adoro essas consultas free. Doutora Vanessa Cairoli, doutora Tayla Amaral. E aí, o nosso elenco todo, o nosso time de colunistas do Bom Dia Saúde, sempre trazendo conteúdos exponenciais para que a gente fique ainda melhor, né, com as prevenções, com os nossos cuidados. E também falando em autoestima. Eu gosto muito de falar de autoestima e beleza, mas nada melhor que a gente resgatar a nossa beleza, não é mesmo? Porque às vezes a gente acaba esquecendo ela, deixando por aí, por outras prioridades. Mas eu, juntamente com a minha equipe, estive na região de Pouso Alegre, em Minas Gerais, junto com a nossa colunista, doutora Mirella Turquete, e levamos o Beleza Revelada para essa cidade encantadora. E eu quero que vocês compartilhem esse momento junto comigo. Vem chegando o nosso Beleza Revelada. Oi gente, eu sou a doutora Mirella Turquete e hoje eu tô aqui na minha cidade, em Pouso Alegre, juntamente com a equipe do Programa em Dia e a Clínica Essência Estética Avançada, pra gente escolher a mais nova transformada do quadro Beleza Revelada. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Nós vamos às ruas com 2 envelopes, um escrito Pix de 10 e o outro Beleza Revelada. E aí, quem que vai ser a sortuda que vai escolher o Beleza Revelada? Gente, já tô aqui no centro de Pouso Alegre pra gente conhecer quem vai ser a nossa mais nova transformada. E eu já tô aqui com os 2 envelopes, um Pix de 10 e o outro Beleza Revelada. Vamos ver quem vai ser a sortuda que vai acertar. Oi moça, tudo bem? Não. Oiê, gente, tudo bem? Vocês estão com muita pressa? Então. Só posso falar com vocês, pedir? Ah, então tá bom. Oi moça, tudo bem? A gente tá com uma dinâmica valendo um Pix. Não deu certo, galera. Eu posso falar com vocês um pouquinho? Ah, então tá bom. Então agora vamos escolher, então, um Pix. Oi? Tá. Pix de 10 ou Beleza Revelada? Vamos ver. Beleza Revelada. Vamos ver o que é? Pode abrir. Opa. Ah, foi o Pix de 10. Não, obrigada. Não, olha que vale a pena. Obrigada. Ah, então tá bom, obrigada. Tem alguma coisa no seu rosto que você gostaria de melhorar? Ah, lógico. Conta pra mim. Não. O que você gostaria? Ah, tipo assim, a boca, o olho, assim. Hoje, então, é o seu dia de sorte. Ai, meu Deus. A gente é do Programa em Dia e a gente tá com um quadro que se chama Beleza Revelada. Aqui na minha mão eu tenho 2 envelopes. Um escrito Pix de 10 e outro Beleza Revelada. Vamos escolher pra ver qual que você ganha? Ai, vamos. Ai, vai esse. Abre aí pra Vamos gente ver. Ah, Ah, Pix de 10, mas valeu, vai, não valeu? valeu, obrigada. Oiê, tudo bem? Vocês têm um tempinho pra falar com a gente? Não, mas então você vai adorar o que a gente tem pra falar.
Prazer, meu nome é Mirella. Qual que é o seu nome? Mariana. Mariana, a gente é do programa Em Dia e a gente tem um quadro que se chama Beleza Revelada. E aqui na minha mão eu tô com 2 envelopes, um escrito Pix 10 e o outro escrito Beleza Revelada. Se você escolheu Beleza Revelada hoje, você tem uma transformação. O que você acha? Ah, qualquer um. Vamos. Escolhe aí um aí pra gente ver. Vamos ver. Pode abrir. Pode abrir? Vamos lá, deixa ela. E o tanto de chorar. Gente, não vinha me gravando muito, não. Eu tava chorando o dia inteiro, né? Mas então quem Tomara que sabe seja não é difícil, agora. então, né? Qualquer um dos dois tá Ai, ótimo. tá ótimo, né? Vamos ver. Pix de 10. Ah, perfeito. Tá ótimo. Aham, lógico. Vamos participar? A senhora não quer participar? Vai, dona Helena. O que errar? Ela vai arrumar a senhora, vai arrumar o cabelo, vai arrumar tudo, vai. Ou a senhora vai ganhar uma transformação maravilhosa ou a senhora vai ganhar um Pix de 10. Vai, ela precisa muito. Vamos? Vai sim, vai, dona Vamos Helena. sim. Fala que É sim. só a senhora escolher um Fala envelope. assim. Escolhe o envelope. Envelope? Vai, pega. Esse aqui. Pode abrir. Vamos ver o que vai ser. Tomara que ela ganhe. Não sei, não tô quem ganha. Vai dentro. Vamos ver? Uhum. Ah, foi o Pix. Hoje não tenho. Hoje não tem? Ah, você tem um tempinho pra conversar? Meu nome é Mirella, prazer. Qual que é o seu nome? Rayane. Rayane, nós somos do Programa Em Dia e no Programa Em Dia a gente tem um quadro que se chama Beleza Revelada, que faz uma transformação em quem foi escolhida. Você teria disponibilidade de tempo hoje? Ai, eu vou. Pode? A gente tem 2 envelopes aqui na mão. Um tá escrito Pix de 10 e o outro Beleza Revelada. Vamos escolher pra ver se você vai participar do quadro? Vamos. Ai, meu Deus do céu. Não é possível que eu sou tão azarada assim. Deixa eu ver essa aqui. Ai, deixa eu ver. Pode abrir. Oh, meu Deus do céu. Será? Deixa eu ver. Nossa, eu tô tremendo. Beleza Revelada! Achamos agora a nossa mais próxima transformada. Tá feliz? Aham, tô tremendo. Olha isso. Eu nunca participei disso, moça. É a primeira vez. Meu Deus. Tá preparada? Tô. Vamos lá então? Gente, Pix de 10 ou Beleza Revelada? Me diz aí você de casa. Óbvio que eu preferia o Beleza Revelada. A Rayane teve aí sua sorte nesse dia que escolheu o nosso envelope do Beleza Revelada. E vocês têm que acompanhar junto com a gente aqui no programa o desenrolar e o desfecho de toda essa história, para que a gente possa deixar ainda mais a Rayane mais radiante, mais linda. Então, bora compartilhar todos esses momentos vividos aí do Beleza Revelada, especial Pouso Alegre. Mas agora, é claro que nós mulheres buscamos o nosso sucesso, o empoderamento, e nada melhor do que nós temos assuntos relevantes em várias áreas jurídicas também para as nossas vidas. Vem chegando na trilha do sucesso com a doutora Adriana Gomes. Muitas das vezes, quando separamos, vem a questão da guarda. Guarda unilateral, guarda compartilhada. E eu trouxe a nossa mais nova colunista, a doutora Adriana Gomes, que vai falar tudinho pra gente agora. E hoje estou com essa maravilhosa doutora Adriana Gomes, advogada, atua no segmento familiarista e referência, gente, nesses casos. E eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, principalmente hoje, para a gente iniciar a chegada dela como a mais nova colunista aqui do Em Dia. Tudo bem, doutora Adriana? Tudo bem. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu, prazer de vir aqui, trazer informação, conversar com você. Muito Olha, bom. obrigada e parabéns pelo seu trabalho nas redes sociais. Eu acho muito importante nós compartilharmos as informações e até mesmo para a gente poder começar hoje, né, essa sua chegada. Nós sabemos que eu acredito, né, que nesse meio aí das separações dos casais existem a guarda compartilhada.
E muitas das pessoas acham que guarda compartilhada é deixar o filho meio a meio. O que seria, na verdade, doutora Adriana, a guarda compartilhada? Bom, a guarda compartilhada, eu não gosto desse termo guarda, mas nós infelizmente utilizamos, né, no meio jurídico. É o formato de divisão de responsabilidades, né, e deveres. Após a separação, o casal que tem filhos precisa estabelecer um regime de convivência, né, Sim. equilibrado, que os dois possam compartilhar as despesas dessa criança, as responsabilidades com essa criança. Então, a guarda compartilhada, de 98 para cá, ela tornou-se regra. Então, muitas vezes eu sou procurada por alguém e diz: eu vou separar, mas eu quero a guarda só para mim, eu quero a guarda unilateral. Isso não é possível, né? No meio jurídico. Nós não podemos falar de uma guarda unilateral se o outro genitor ele é apto para conviver com essa criança. Então, nós só podemos falar de guarda unilateral quando nós temos a inaptidão de um dos genitores. Ou porque está doente e não consegue cuidar da criança, ou porque não quer, existe essa possibilidade de não querer, né? E aí ele coloca as razões, ou porque fez algo para essa criança que tornou essa convivência insalubre. Então, a guarda compartilhada é isso, é a divisão de responsabilidades, de deveres, de cuidados. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece bem isso, né? Os pais, eles têm o dever de sustento, de cuidado, de atenção, de respeito, né? Principalmente respeito, como nós falávamos antes de começar aqui o nosso diálogo, sempre enxergando o que é melhor para a criança, o melhor interesse da criança. Então, não é meio a meio de tempo, né? É o que é melhor. Então, separamos. E agora, como é que vai ficar essa guarda? Vamos compartilhar o tempo. Os dois devem cuidar das lições, os dois devem levar a passear, os dois devem cuidar das despesas, devem se dividir essas despesas, é um outro tema, né, para um outro programa. Sim. Mas o compartilhamento é de deveres, né, e de obrigações e do tempo também. E como que, de repente, funciona para que esses pais possam se organizar aí dentro das suas agendas em relação aos filhos, né? Nessa dinâmica da guarda compartilhada? O importante é que esses pais, eles respeitem uma questão que eu sempre falo no escritório. É necessário dividir conjugalidade de parentalidade, né? A conjugalidade mal resolvida gera separação. Mas a parentalidade, essa que está lá na Constituição Federal, né? A convivência obrigatória para a criança com os genitores e com os familiares, essa deve ser respeitada. Então, a criança não é da mamãe nem do papai, a criança é de ambos. Eles devem se organizar com base no seu tempo de trabalho, no seu tempo de estudo. Muitas mulheres, depois de separar, elas voltam a trabalhar, ou voltam a estudar e vão desenvolver outras atividades. Então, dentro dessa divisão, é necessário que existe uma programação, né? Exatamente. Os cuidados com a criança devem ser respeitados. Então, um leva para o colégio, o outro busca, um faz lição de matemática, ciências, português, o outro cuida de artes, inglês e outras tarefas, né? É necessário pegar um caderno, colocar todas as despesas da criança para serem compartilhadas por ambos, né? Sim. A divisão de tempo também para estabelecer uma convivência com os parentes, com a família materna e com a família paterna. Isso é muito importante. Sim. Né? E principalmente o respeito com o outro genitor. Então, se você tem, por exemplo, uma criança consigo, você não vai ficar falando o tempo todo que o papai é isso, a mamãe é aquilo, não é? Fazer essa retaliação do outro genitor, isso você pode esbarrar numa outra conduta de desrespeito, né? Na minha concepção, é uma violência psicológica no formato de alienação parental. Então, quando você tem uma guarda compartilhada, você precisa respeitar aquilo que está no acordo. O que está no acordo? O que vocês combinaram? Né? Vocês combinam para não ter que levar para o judiciário. Porque vocês vão combinar o que é melhor para o seu filho. O que é o melhor interesse daquela criança. Divide, não precisa ser meio a meio, uma semana, duas fica com um, outro fica com outro, as férias com um, outro com outro. Dividam e coloquem no papel. Se quiserem levar ao judiciário, muito que bem. Caso contrário,
respeitem esse acordo. E como que é essa questão até mesmo, doutora Adriana, quando um dos dois tomam decisões sozinhas? Por exemplo, com essa criança, isso acarreta algum problema dentro dessa guarda compartilhada? Eu sou procurada, às vezes, por alguns pais que dizem, eu não estou sabendo o que está acontecendo. Né? Ela levou no médico, a mãe levou no médico, a mãe levou num psicólogo que ela escolheu, trocou de colégio. Não é isso que deve ser feito. Não é isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente diz. Diz que todas as decisões relacionadas à criança devem ser tomadas em conjunto, não é? Mas também nós temos situações em que ou o pai ou a mãe, né, não se falam. Não se falam e às vezes também dão de ombros. Né? Então, se você não estiver atento que a criança precisa ir ao médico, ao psicólogo, ao dentista e não tomar essa atitude, às vezes um pai vai e toma a atitude na frente, mas deve avisar, deve compartilhar a informação, até porque vão dividir as despesas, né? A omissão de informação, essa sim pode caracterizar abuso a essa criança. E, por exemplo, até mesmo agora eu entrei numa questão quando os pais não se falam ou não têm um acordo, né? Como que funciona até mesmo essa questão da convivência, né? Quais são as dicas que você poderia dar aí para até mesmo as pessoas que estão nos assistindo agora? Sim. E o que fazer quando o combinado não é cumprido? Pois é. Até por uma questão de conjugalidade mal resolvida, às vezes o casal se separa e cada um vai para uma cidade, né? E aí fica a criança no meio. Para início, nós precisamos ter em mente que se tem uma criança na relação, essa mudança de quem está com a criança mais tempo, né? Tem o famoso lar de referência, que é um tema para a gente conversar depois, mas quando fica estabelecido que o maior tempo dessa criança é com a mãe não pode pegar a criança, botar embaixo do braço e sair para outra cidade, ou o pai, né? A criança não é mobília, não pode fazer isso. Então, é necessário que se entendam. Se não se entendem, vai ter que discutir a questão, talvez no judiciário, ou talvez através de uma mediação, né? Mas a guarda compartilhada, ela pode acontecer mesmo os pais estando em cidades diferentes. Não tem problema nenhum. Porque a guarda compartilhada é esse conjunto, né, de condutas e comportamentos, esse respeito mútuo para com a criança. Então, mesmo eu estando em Brasília e o pai estando, por exemplo, no Ceará, nós podemos compartilhar informações dessa criança, podemos compartilhar obrigações, principalmente as patrimoniais, as financeiras, as despesas, e estabelecer, olha, no final de semana ela vai com você ou não vai. E como levantou a Flávia, desculpe, sim. Como ela levantou, e se não der certo, vai ter que discutir a questão no judiciário. Mas é como eu disse, o judiciário não tem acesso ao que é melhor para essa criança, ao dia a dia. Ele pode decidir, mas o ideal é que o casal consiga, mesmo com esse conflito de conversa aí, chegar a um denominador comum com relação a essa criança. Perfeito. Gente, eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, né? E até mesmo nós sabemos que através da guarda compartilhada existe a pensão alimentícia. E eu gostaria que você voltasse no próximo programa, doutora Adriana, para até mesmo falarmos sobre a pensão e como, de repente, calcular de forma justa essa pensão alimentícia. Legal. Combinado? Combinado. Então, muito obrigada, viu? Prazer. Sempre um prazer te receber aqui. Obrigada. Gente, quanto é importante, né? Nós temos um pouquinho de conhecimento, né? Através das separações aí de muitos casais, da guarda unilateral ou guarda compartilhada. Se você tiver dúvida, você já sabe aonde você procurar a doutora Adriana Gomes. Agora, falar em procurar, eu quero falar com você aí de casa. Me fala, de onde que você assiste o nosso programa? Em qual região, qual cidade? Compartilha com a gente lá no direct, @endia_oficial, porque eu quero saber qual região você é. Se você quer participar ou quer indicar alguém do quadro Beleza Revelada, ou na Trilha do Sucesso, ou até mesmo conhece algum médico e gostaria que ele viesse dar uma aula pra gente aqui, aproveita o momento agora para sempre estarmos em dia com vocês aí de casa. Olha, através do nosso direct, você pode ter acessos à nossa equipe e compartilhar qual quadro você gostaria de levar para a sua cidade. Combinado? Eu vou ficando por aqui. O nosso programa foi incrível mais uma vez e eu espero que você tenha um sábado maravilhoso, com energias positivas, com muita luz e muito amor no coração. E sempre que você esteja
em dia com você. Um beijo e até sábado que vem. Tchau, gente!